Sem mais demora. Gênesis capítulo 3. Vamos dar sequência à nossa segunda mensagem de uma nova série que tem por título Espelho, Espelho Meu. É nesse ano que vai lançar Branca de Neve e os Sete Anões. Mas a gente não vai falar sobre Branca de Neve, não. Pode ficar tranquilos. Mas é interessante essa frase, que não foi nem dita pela Branca de Neve, mas pela bruxa malvada, quando ela olhava para o espelho, esperando do espelho ouvir uma verdade para a alma dela, para que ela se sentisse bem. Quando ela perguntava ao espelho, espelho, espelho meu, existe neste mundo alguém mais bela do que eu? O espelho falava o que para ela? Você é a mais bonita. Até que num determinado momento, surge a mais bela que ela. E aí quando ela ouve que agora então existe alguém mais bonita do que ela, o que acontece? Ela fica contente? Ela está disposta a dividir o seu cargo, o seu lugar, a sua posição? Não. Qual que é a saída para resolver o problema? Acabar com a Branca de Neve. Para que continue, então, olhando para o espelho e ouvindo do espelho não verdades que ela precisa ouvir, não questões relacionadas à sua imagem, mas ela precisaria ouvir verdades sobre quem ela na verdade é. E é o que a gente precisa. A gente precisa não somente ouvir, e é bom ouvir, falar, nossa, como você está bonita, né? Silvano, você é lindo, maravilhoso, né? Diz a sua esposa, né? A esposa fala para o marido fala para a esposa, dá uma massageada no nosso ego, né? Ouvir que a gente está bem, a gente está magrinho. Claro que a Vanessa não vai mentir, dizendo que eu estou, mas é bom a gente ouvir isso. Mas é interessante como que a gente se coloca numa posição de desconforto quando a gente ouve algumas coisas que a gente não quer ouvir. Mas a gente precisa ouvir. Pessoal, olha, você fez uma coisa que não foi legal. Você tem agido de uma maneira complicada. Aí isso dói a gente fica meio que constrangido, meio que chateado com a pessoa, fala assim, olha, eu não esperava ouvir isso de você. Porque a gente quer sempre ouvir coisas boas. Mas coisas boas não nos ensinam tanto quanto verdades que são necessárias serem ditas para mudar o que precisa ser mudado nas nossas vidas. Então essas são questões essenciais, necessárias para mudar a minha e a sua vida. Quando você olhar para o espelho e perguntar ao espelho se existe no mundo alguém mais bonito do que você, ele vai falar assim, olha, se toca, claro que tem. E você precisa dar uma melhorada, não é só fisicamente, né? Esteticamente, mas você precisa dar uma mudada na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você lida com determinadas situações. Você precisa mudar o seu linguajar. Você precisa ser mais sensível, não tão bruto, grosseiro, como muitas vezes você tem sido. Você precisa parar de falar mentira e passar a falar a verdade. Você precisa tomar mais cuidado com a sua língua, porque você está fofocando demais, falando muito da vida dos outros. Então, quando o espelho falar isso para você, fique esperto. Porque é isso, ou é esse e essa que é você. Nós somos isso. E Gênesis 3 vai falar para a gente justamente o que aconteceu. A nossa proposta nessa mensagem é justamente compreendermos duas realidades que aconteceram na história
quando o homem caiu, e caiu porque escolheu o que não deveria ter escolhido. E então, diante da sua queda, muitas coisas aconteceram, onde ele perdeu aquilo que era suficiente para que ele vivesse bem, tendo uma visão correta sobre si e sobre Deus. Mas isso parece que não foi suficiente. E aí então ele perdeu o que era mais importante para ele, que era a presença de Deus. Sem a presença de Deus na vida do homem, o homem não tem condições de caminhar sozinho rumo à felicidade. Ele vai tentar fazer isso, mas sempre ele vai chegar na compreensão de que ele correu atrás do vento. Fez o que fez, não chegou a lugar nenhum. Gastou o que gastou e não conseguiu conquistar o que traria para ele a verdadeira felicidade. Vamos fazer a leitura do texto, e na verdade o texto é o texto inteiro, é o capítulo inteiro. Já digo desde já para os irmãos que enquanto eu ia preparando a mensagem foi cobrindo páginas e mais páginas. Então a gente não vai encerrar hoje, nós vamos fazer essa mensagem em 2 etapas. Como os irmãos já me conhecem, sabem que eu não gosto de correr. Já tenho as minhas dificuldades, então eu preciso ir com calma para o cérebro funcionar, não começar a sair fumaça aqui, os irmãos perceberem que as coisas estão complicadas. Então eu não gosto de correr, eu gosto de tratar as coisas de uma maneira fácil, simples, de fácil compreensão, porque o nosso objetivo aqui é transmitir a palavra do Senhor, e ela precisa ser transmitida com clareza, com objetividade, sem cumprir tabela. Então a gente não quer fazer isso. Então eu peço aos irmãos essa compreensão e um compromisso para que você não fique pela metade. Não venha só hoje, mas semana que vem você retorne, pelo menos para poder a gente concluir aquilo que Deus tem para falar conosco sobre o tema queda e redenção. Gênesis capítulo 3, diz assim: ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste como companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens.
sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe trará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo, do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém? Muito bem. Na semana passada falamos sobre a criação do homem como imagem e semelhança de Deus, trazendo para ele, então, assim, uma responsabilidade de espalhar a glória de Deus. E hoje nós vamos, então, compreender questões importantes sobre a queda e a redenção. Em todas as nossas mensagens, nós vamos fundamentá-las basicamente em duas doutrinas. A primeira doutrina, chamada doutrina da depravação total. O que é a doutrina da depravação total? Não quer dizer que o homem é tão mau quanto ele pode ser, mas que com a queda, as suas faculdades foram comprometidas. Os sentimentos, os seus desejos, a sua vontade, ele foi corrompido nessas questões, e isso não apenas impede que ele possa se aproximar de Deus, mas também ele não quer se aproximar de Deus. Então a queda deturpou, corrompeu o homem, para que ele agora possa cumprir exclusivamente a sua vontade. Então isso é chamada na teologia de depravação total, completamente corrompido. Não há nada de bom no homem, nada que possa fazer com que ele possa alcançar de Deus a salvação. E nós vamos também fundamentar as nossas pregações numa doutrina que é chamada doutrina da provisão divina. É a graça de Deus. Em face à queda, Deus trouxe ao homem a condição para que ele pudesse ser tirado desse estado de corrupção e ser salvo. Então nós vamos trabalhar todas as nossas mensagens basicamente nessas duas doutrinas, o pecado e a graça, sabendo que em meio à situação em que a humanidade se encontra, há uma oferta divina, graciosa, para que o homem possa então não ser condenado. Isso é fantástico, não é? Sem dúvida. Talvez quando você olhe para os noticiários, ou para a nossa realidade, aquilo que você mesmo tem contemplado no seu ambiente, onde você mora, no seu trabalho, na rua, ouve de alguém algumas coisas terríveis que doem, até mesmo o seu ouvido, sensibiliza você compreendendo como que a maldade humana tem tornado os tempos difíceis. Como percebemos que o homem tem se tornado cada vez mais mau.
Mas diante dessa realidade, a pergunta é: será que esse homem mau, terrível, que parece que não se encaixa naquilo que o pastor falou, que todos os homens são imagem e semelhança de Deus, por conta das suas atitudes, será que esse homem mau, ruim, ele tem jeito? Pode ele, no ápice da sua maldade, ser salvo? Será que Deus tem poder para salvar alguém numa condição corrompida, contaminada, ética, moral e espiritual como essas pessoas? A pergunta, se fosse feita para você, qual seria a sua resposta? Deus pode ou não pode? Será que há providência divina para essa realidade onde o pecado se torna presente, por mais mal que seja a pessoa? Será que há salvação para ela? Pensa nisso, reflita sobre isso. Tenha as nossas mensagens como um instrumento de esclarecimento para você, para que isso fortaleça bases importantes na sua vida. E não apenas isso, mas motive você também no que diz respeito à ministração de graça e misericórdia para com essas pessoas. Porque naturalmente, quando você vê um noticiário como esse e vê pessoas ruins fazendo maldades com o seu semelhante, o que isso gera em você? Fulano de tal mereceu o fim que teve. Merece ir para o inferno, alguns dizem, né? Será que é isso? Ou nós nos sensibilizamos espiritualmente, rogando pela vida dessas pessoas, dizendo: Senhor, tenha misericórdia desse assassino. Senhor, tenha misericórdia desse estuprador. Ele não sabe o que faz, perdoa-lhes, tem misericórdia. Coloca um servo do Senhor na vida dessas pessoas, que seja num ambiente carcerário, mas coloca alguém para mostrar um espelho para ele, para que ele consiga olhar para si próprio, enxergar lá dentro, no mais profundo da sua alma, e quando ele tiver noção de si próprio, ele não tenha outra alternativa que não olhar para o céu e clamar a Deus por misericórdia, para que ele seja salvo. A nossa oração tem que ser diferente das nossas reações diante da maldade, onde o pecado prevalece. Nós vamos, então, trabalhar entendendo a queda e a redenção em 5 atos. Hoje vamos ver se a gente consegue trabalhar em 2 atos. Aí na semana que vem a gente fecha o resto. Mas vamos ver como que vai ser o trabalhar desse primeiro aqui, que tem bastante coisas para a gente conversar sobre. E são voltados aos versículos de 1 a 5, tá? Nós vamos falar sobre o primeiro ato, que é o ato da tentação. Quem aqui nunca foi tentado em alguma coisa? Coisa simples, tá, irmãos? Não estamos falando das chamadas grandes tentações. Mas se você for como eu, que ama doce, passa em frente a uma doceria, olha para dentro, né? E vê aqueles doces maravilhosos, já complica nosso lado, né? Já começa a falar assim: meu pai amado, agora vai. Ai, a dieta. Ai, meu pai do céu. Ai, o controle da diabetes. Ai, não sei o que tem. Alguns vão falando assim, né? E chuta o pau da barraca, porque cederam à tentação. Foi lá e comeu. E alguns bolos mais chiques, eles são vendidos por quilo, né? Aí o camarada fala assim: moça, vê meio quilo aí para mim. É só um pedaço, é uma fatia. Só a fatia custa 20 conto. Já é caro. E a pessoa pede meio quilo, aí pronto. Tentações. Quando falamos, irmãos, sobre tentação, precisa
uma coisa central de todas as outras ficar clara para mim e para você. Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do pecado. Isso a gente viu na classe de doutrina hoje. Vimos um pouquinho, né? Deus não é o autor do mal. Semana passada a gente trabalhou um conceito importante dentro da imagem e semelhança, que foi a questão da soberania divina. Quando a gente fala sobre soberania divina, nós falamos então que Deus, de acordo com a sua onisciência e onipotência, Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele sim decretou. Deus permite conforme o cumprimento dos seus planos e propósitos elevados. Tudo o que acontece, acontece por permissão de Deus. Deus é ou não é soberano? Deus é, a gente entende isso. Mas às vezes, claro que a gente vai ter dificuldades, porque nós vamos nos deparar com situações que nos chocam. Como é que Deus permite que um tsunami aconteça? Como é que Deus permite que uma criança sofra um abuso? Então são questões, são dilemas extremamente complicados para que a gente consiga entender essas questões. Não é verdade? Para mim é, não sei para você. Mas são coisas difíceis, complicadas da gente entender. Mas fato é que Deus, Ele é soberano, Ele controla tudo. Nada foge do controle soberano de Deus para o cumprimento dos seus propósitos elevados. São coisas que estão acima do que a minha e a sua mente podem compreender. Não é? Tem coisas que a gente não consegue alcançar. E a gente vai tentando montar o nosso alicerce, o nosso fundamento das nossas convicções, mas usando coisas que não vai fazer com que a gente chegue a lugar nenhum. Porque são argumentos humanos limitados, porque a nossa mente é. Nós não conseguimos atingir a mente de Deus. Ó profundidade da riqueza. Não é assim que diz o apóstolo Paulo, falando acerca de Deus? Quem primeiro deu a ele para que pudesse recompensá-lo? Né? E o apóstolo Paulo chega então a essa conclusão, reconhecendo os seus próprios limites. Que tem lugar que a gente não consegue alcançar. Então a consideração da soberania divina e o cumprimento dos decretos de Deus vai justamente trazer a pauta para a discussão, e justamente isso. Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Por que Ele permite que sejamos tentados? Parece que isso coloca em xeque, então, o caráter de Deus, no que concerne aí a sua bondade, a sua soberania, o seu poder, a sua capacidade de anular, de extinguir toda a ação do mal no mundo. Ou Deus não é bom, Ele é poderoso, mas não é bom, ou Deus é bom, mas não é poderoso. São questões racionais que tentam explicar por que Deus permite o sofrimento. Por que Deus permite? Propósitos além do que nós podemos compreender. Há uma confissão de fé que ela diz o seguinte sobre essa realidade. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece.
Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. É interessante a gente observar essa confissão de fé, que eu subscrevo também, é que Deus não se suja enquanto permite que situações aconteçam nas nossas vidas. Mas Ele também coloca o homem responsável pelas suas ações. Não é porque Ele está permitindo isso que Deus é culpado por aquilo que acontece. E aí continua. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência. Olha a doutrina da providência. Que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Isso não por mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões não procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Quando Deus permite, não quer dizer que Deus está aprovando aquilo que está sendo feito. É difícil a gente conseguir entender essas questões? Sim. Mas o que está em jogo, o que precisa ser compreendido por cada um de nós, é o caráter de Deus. Quem Deus é? Deus é santo. Deus é perfeito. Enquanto Ele permite que sejamos tentados, Ele não é culpado, como se o caráter dele estivesse maculado, que Deus fosse mau por essência, porque não é. Mas Ele tem um santo e perfeito propósito, quando e enquanto permite que sejamos tentados. E é isso que nós precisamos compreender. Então, os seres humanos, os homens, são agentes morais livres, responsáveis por todas as suas ações. Deus não pode ser culpado, como se mal fosse, ou se fosse também incapaz de fazer o bem. Nós cantamos sobre a bondade de Deus, sim ou não? Mas você consegue cantar bondade de Deus quando você está passando pelo vale da sombra da morte? Aí o bicho pega, né? Aí complica um pouco mais. Como se, enquanto estivéssemos sendo pressionados, como se prensa o azeite, a fruta, né, ali, para poder tirar dela o azeite, nós estamos sendo também pressionados por todos os lados. Por todos os lados. E aí o que é que você faz? Questiona Deus? Desconfia que Deus está de alguma forma meio que passando dos limites, que Deus não é tão bom quanto diz ser? É importante a gente entender, irmãos, que a soberania de Deus, ela não anula a legitimidade e o objetivo das tentações na nossa vida. Não é porque Deus é soberano que Ele, né, aí não tenha nenhum objetivo maior enquanto as permite nas nossas vidas. Essa visão, ela precisa
essa compreensão, ela precisa mudar a nossa compreensão em relação às tentações que sofremos. Porque há uma necessidade de conhecermos de fato quem Deus é, o seu caráter, e conhecermos as nossas limitações, as nossas fragilidades, que nós somos sim, irmãos, tentados de todos os lados. Não diz o texto que o diabo anda aonde? A nosso derredor, procurando uma brecha. A brecha que eu e você damos para que ele possa nos pegar. Lança, então, ali a isca, porque ele sabe o que você gosta, lança a isca. E aí você vai, que nem um gatinho, pega e cai. Cedeu à tentação. Vamos a um texto, Deuteronômio 29, 29. Esse é um texto que responde muitas coisas que a gente se depara com elas e a gente não tem uma resposta muito bem elaborada para dar. Mas eu acho um texto muito interessante, porque ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha só que interessante. O que é encoberto, o que está acima, pertence a Deus. Os propósitos, os objetivos grandiosos de Deus é dele. Mas tem coisas que ele revelou. Essas coisas reveladas pertencem a gente. Qual que é o propósito dessas coisas que nos são reveladas? Para que a gente faça o que precisa ser feito a partir do conhecimento delas. Então nós não podemos tirar o corpo fora. A gente não pode simplesmente, diante do conhecimento da vontade de Deus, essa vontade revelada de Deus, dar de ombros, fazer de conta que a gente não sabe que é preciso fazer determinada coisa ou que não pode fazer outra coisa. Então as coisas estão sendo reveladas para nós. Então o que já está revelado, faça isso. Não fique procurando alguma outra coisa meio que sobrenatural. Ai, deixa eu ir atrás da irmã que revela tal coisa. Para com isso. Foge de revelações por aí. O que precisava ser revelado já foi revelado e nós temos na nossa casa, que são as escrituras sagradas. Aquilo já foi revelado. Então, sabendo que já há uma revelação de Deus perfeita, inerrante, infalível, faça aquilo que já está revelado. Não fique procurando outras coisas que parece que ainda não foram. Ah, eu preciso ouvir o que o anjo tem para me dizer. Sai fora disso. Vai para outra igreja. Não fica atrás dessas coisas, porque elas não levam você a lugar nenhum. Já temos revelação de Deus. E a falta, então, irmãos, de resposta quanto às tentações que nós enfrentamos, isso não desconstrói a soberania de Deus. Não é porque você não tem as respostas que Deus está sendo de alguma forma afetado em quem Ele é. Mas isso nos coloca em consciência de limitação e total dependência de Deus quando nós somos provados. Saiba, reconheça a sua estrutura. Diante de uma tentação, foge dela. Saiba que você não é forte o suficiente por si só para segurar o rojão. Não é. Liga o alerta. Passou perto de você, você sabe quais são as suas lutas. Você conhece as suas inclinações, os seus pontos fracos. Então sabe que doceria é complicado você passar perto dela, vai para o outro lado.
Passa longe do Bob's, daquelas casquinhas, ou do milkshake. Passa, porque é uma tentação terrível. Vai para o centro da cidade, sabe que naquela ruinha, subindo ali, tem o Bob's ali. Ah, meu pai, por que eu passei aqui? Deus fala assim, você sabe, seu sem vergonha, você passou aqui porque você está querendo fazer o que é errado, que não pode. Foge, irmãos, foge da tentação. Você não é tão forte quanto você acha que é. O diabo sabe onde bater, onde tocar, para que você possa não apenas ser tentado com isso, mas que você possa cair. Portanto, irmãos, nós somos, sem dúvida alguma, responsáveis para sabermos o que vamos fazer enquanto somos tentados. Temos ou não temos a compreensão necessária para saber o que é certo e o que é errado? Será que a gente não tem discernimento nenhum? Temos, e a gente tem recebido conhecimento. Então nós somos sim, Deus é soberano, Ele determina tudo, mas nós somos sim responsabilizados por aquilo que fazemos. Tem um texto importante que eu separei aqui, Atos 2, 23, só para a gente entender como que é essa dinâmica entre a soberania divina e a responsabilidade humana. É um texto só. Vamos usar dois aqui. Primeiro, Atos 2, 23 diz assim, a parte, né? Este homem foi entregue, né? Por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Está falando sobre Jesus Cristo. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Percebem aqui a soberania divina e a responsabilidade humana? Deus, então, envia Jesus por propósito divino, a vinda de Jesus, mas quem foi o responsável por matar Jesus? Foi Deus que enviou ou o povo que matou? Percebem? Percebem como que funciona? Deus controla, Deus é soberano, Deus permite, mas o homem sempre será responsabilizado pelos seus atos. Deus permitiu que sejamos tentados, Ele não é a fonte da tentação, Ele não pode tentar ninguém, nós vamos ver isso no texto que eu vou ler agora, mas nós somos sim responsabilizados. Tiago 1, 13 e 14, olha só o que Tiago diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Deus não tenta ninguém, cada um é tentado por algo que está dentro de si. O que está dentro de si, que se inclina para o pecado? O coração humano. É o mau desejo do nosso coração. O seu coração não é bonitinho. Ai, siga o seu coração. Não, isso aí é a filosofia do mundo. Como se seguir o coração fosse a coisa mais importante para a sua felicidade. Está com vontade de fazer determinada coisa? Segue o seu coração e faça. Não se prive. Lembra da música dos Menudos? Que é mais velho que nem eu, vai lembrar. Não se reprima. Não se reprima. Os mais novos falam, o que o pastor está falando? Só os mais velhos vão entender quem eram os Menudos, né? Não se reprima. Não se reprima. É a música
da Disney, do Aladim, quando ele está no tapete, o mundo ideal. Qual que é o mundo ideal? É onde ninguém diz o que a gente precisa fazer nem ser. Esse é o mundo ideal. Quando não tem nenhuma instituição e ninguém para poder mandar a gente fazer algo que nós não queremos fazer. O mundo ideal é esse. Essa é a filosofia da Disney, que está sendo impressa nas mentes e nos corações dos nossos filhos. Deus não é fonte do mal moral, mesmo usando o mal moral do homem para provar a qualidade da sua fé. Quando Deus permite a tentação, Deus, em seu propósito soberano, quer saber que tipo de crente você é. Qual que é a qualidade da sua fé? Até que ponto você pode, de fato, resistir às tentações? Você persevera? Ou você, basta uma pressãozinha que já cede? O uso soberano de Deus do mal, existente então na natureza humana, vai fazer o quê? Trazer à tona uma realidade inegável, que sem santificação o crente não consegue vencer as suas tentações. Sem santidade ninguém verá a Deus. Como vencer então, pastor, as tentações? Busque se parecer cada dia com Cristo. Enquanto você sofre essa pressão, como se você estivesse literalmente numa panela de pressão, prestes a explodir, clame ao Senhor. Busque a palavra de Deus, princípios e valores importantes para que a sua mente possa compreender o que Deus tem para você, que é muito, infinitamente maior e melhor do que aquilo que um prazer momentâneo pode te oferecer. No meu WhatsApp tem uma frase, não sei se você já leu a frase do meu WhatsApp. Está lá já há muito tempo. Diz assim: não troque aquilo que mais ama por aquilo que mais quer no momento. Faz sentido essa frase? As tentações caminham dentro dessa realidade, onde pessoas trocam o que mais amam por aquilo que eles mais estão querendo naquele momento de fragilidade. Briguei com a mulher, briguei com o marido, perdi isso, perdi aquilo, estou chateado, e aí ele tenta de alguma forma se autopresentear com alguma coisa que mais para frente, quando voltar o senso, a sua mente, ele vai se arrepender. Você não deveria ter feito isso. E aí já é tarde demais. O leite já derramou. Já fez o que não devia fazer. No nosso texto, já estamos caminhando para o fim, é aqui que vamos ficar. Como disse, não estou com pressa de caminhar rápido aqui. Creio que já vai ser importante só essa mensagem, só esse tempo que tivemos. A origem do mal e o desenvolvimento da tentação. É onde a gente olha para os versos de 1 a 5, quando então temos o nosso grande inimigo também, além do nosso coração, do mundo, nós temos também o diabo em forma de serpente. O que ele procura fazer ali? Induzir Eva à rebelião contra Deus e os decretos de Deus, aquilo que já estava estabelecido. Vemos então o diabo como o autor do mal e com uma estratégia para poder levar então Eva a quebrar a
colocar em xeque a sua obediência a Deus. Na verdade, havia sido dada a ordem para Adão, mas Eva sabia disso ou não? Sabia. E o que o diabo faz? Coloca dúvida na mente humana acerca dos absolutos divinos, distorção ou a relativização da verdade. Não é bem assim, não é assim como o pastor falou, dá para se mudar alguma coisa, porque o que se visa são benefícios pessoais. Quando a gente quer se presentear de alguma forma, a gente vai questionar aquilo que talvez seja o fator de impedimento da gente alcançar o que a gente quer. Mas o que está em jogo? A vontade de Deus. Sempre vai ser em detrimento da vontade soberana de Deus. O que está acima? A minha vontade. Eu só vou ser feliz se eu fazer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer. O que a serpente fez? Conduz Eva nesse processo de reinterpretação da vontade divina para a sua vida e a busca pela felicidade pessoal. Ser tentado é pecado? Ser tentado é pecado? Não. Cristo foi tentado? Foi. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, Hebreus 4, 15. Pecado é ceder à tentação, o que foi o caso de Adão e Eva. Encerrando o nosso texto, Tiago 4, 7. Encerrando a nossa mensagem, para vencer a tentação, precisamos resistir às investidas diabólicas, a partir de uma sujeição completa e definitiva ao senhorio de Cristo. Se você não se sujeitar a Deus, você não pode resistir ao diabo. Ele não vai fugir de você. Você vai falar assim, sai! Vai fazer uma cruzinha assim com a mão. Sai! E ele vai falar, sai para onde, rapaz? Você está doido? Sai nada. Aí você pega a Bíblia. Sai! Bate, tenta bater nele. Eu falo, não. Vou não. Vou continuar aqui está legal, aqui está maneiro. Sujeite-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos nos colocar diante do Senhor em sujeição a Ele. O Senhor deseja fazer com que você se torne sujeito a Ele, à vontade dEle, à palavra dEle, sem questionar, entendendo as suas fragilidades, confessando os seus pecados e clamando a Ele por graça e misericórdia. Que você se fortaleça em Deus, na promessa de que mais forte é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Sempre será vencedor aquele que em Cristo se refugia, aquele que resiste às tentações, aquele que não dá oportunidades para o diabo agir na sua vida. Deus tenha misericórdia de nós. Que essa mensagem, ó Deus, tenha sido importante para nós, ao ponto de mudarmos radicalmente a maneira como nos enxergamos a nós mesmos e como enxergamos o Senhor. Que venhamos, ó Deus, a andar em conformidade com a Tua santa e bendita palavra, porque é dela que vamos colher bons frutos para nós
e para todos aqueles que nos rodeiam. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Precisamos do Senhor para vencermos as tentações em nossas vidas, sabendo que o Senhor tem um propósito com elas, que é nos tornar mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, oramos assim em nome de Jesus. Amém.